TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começa agora a edição deste dia 19 de julho. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar os resultados da Bauerfest 2025, de entender as questões envolvendo a saúde financeira no Brasil e de valorizar o aniversário de Santos Dumont e as comemorações aqui em Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui mais uma vez ao vivo com o Pablo Kling, que vai conversar um pouco com a gente sobre a Bauerfest 2025, festividade que acabou neste fim de semana. Boa tarde, Pablo, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TVC, TV do Correio da Manhã. Então, só você veio aqui na semana passada, a gente já conversou um pouco sobre a Bauerfest, mas para quem pode ter perdido a nossa última edição, vou pedir para você se apresentar mais uma vez. Pablo Kling, estou como secretário de Turismo de Petrópolis, integrando aí o time do prefeito Ingo Rames. Perfeito. Então, secretário, nós viemos conversar aqui justamente sobre a Bauerfest, o maior evento que a gente tem aqui em Petrópolis, e nesse ano acabou de acabar, né? Foram 3 fins de semana de muita coisa acontecendo aqui em Petrópolis. Exatamente, a Bauerfest foi um sucesso. Estamos ainda levantando todos os dados para poder divulgar, fazer um relatório completo. Porém, não é apenas uma questão de percepção. Os dados já levantados mostram que o evento foi sucesso em todos os quesitos, principalmente comparado com o ano de 2024, porém, e melhores ainda que muitos dos últimos anos. Perfeito. A gente está vendo que realmente esse ano muita gente se movimentou aqui na cidade. A gente, na nossa última entrevista da semana passada, já tinha comentado que em 2 fins de semana já tinha ultrapassado a quantidade de ônibus e vans de turismo que tinham vindo aqui para Petrópolis, e esses números ficam cada vez mais positivos, não é mesmo? Sim. Por exemplo, em questão de fluxo de turismo, de ônibus, micro-ônibus e vans, esse dado a gente já tem compilado, foram 1.650 veículos de turismo, ou seja, um incremento de 410 a mais do que o registrado em 2024. Então, isso mostra um público maior vindo. A partir daí, a gente pode fazer uma série de análises que a gente está fazendo, o time da Secretaria de Turismo, da Turispetro, turismólogos, a equipe de eventos, todos estamos trabalhando, compilando esses dados em parceria também com a equipe do Clube 29 de Junho, com a SCOM, a nossa Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, fazendo uma apuração, uma análise de cada dado, o que ele quer, qual a tendência, o que podemos fazer para aprimorar, para melhorar ticket médio, enfim, uma série de avaliações estão sendo feitas, mas alguns a gente já tem apurado. Já temos alguns dados apurados, né? Como você mesmo destacou. É muito importante que nesse momento não fique na especulação, a gente estava conversando aqui um pouco em off, é muito importante que não fique na especulação, fique assim que o dado estiver pronto, aí sim divulgar, que aí fica um dado muito mais confiável e que traz muito mais credibilidade para a festividade, não é mesmo? Exatamente. Um outro dado que superou muito do ano passado reflete diretamente na economia do comércio. Por exemplo, a van que fazia o transfer direto da Bauerfest para a Rua Teresa, teve um acréscimo de 92,3% em relação ao ano passado. 92,3% em relação ao ano passado. Esse ano foram 1.662 passageiros transportados em 125 viagens. Ano passado foram 65 viagens, 875 passageiros que saíram da Bauer diretamente para consumir, para movimentar a economia das lojas da Rua Teresa. Ou seja, o que mostra que a Bauerfest ela é um evento que impulsiona diversos outros setores, diversos outros polos econômicos na cidade também. Esse é um ponto bem interessante que movimenta não só a Rua Teresa, mas vai movimentando a economia da cidade inteira, dos polos de roupa, dos diferentes polos que a gente tem aqui na cidade. É claro, tem um impacto muito direto
na questão hoteleira, né? As pessoas se hospedam em Petrópolis, vêm a Petrópolis justamente por conta da BauerFest, e é um movimento que nós vamos vendo, a gente vai vendo que foi muito bem, teve uma performance muito boa neste ano. A gente vê muita gente de fora daqui da cidade durante esses fins de semana de festividade. Sim, desse público de ônibus, de transporte coletivo, de turismo coletivo, são públicos que são visitantes. Eles chegam pela manhã, aproveitam o dia na festa, aproveitam a cidade, desfrutam da cidade e no final da tarde, início da noite, no fim da noite, retornam para seus locais de origem. Porém, o público que ficou aqui, a gente chegou a ter pico de 93,7% na ocupação hoteleira. E a média geral ficou em 86,13%. O que mostra que a nossa rede hoteleira ela é bem diversa. Nós temos a maior rede hoteleira da região, são 6.600 leitos, divididos em 109 hotéis e pousadas na cidade. Além disso, há uma oferta de hospedagens por temporada, de locações por temporada, né, que passa de 1.000 imóveis. E nesse período, a gente encontrou cerca de menos de 300 ali disponíveis, principalmente nos finais de semana da BauerFest, o que mostra que, ainda assim, mesmo que sejam meios de hospedagem não convencionais, não regulamentados, ainda assim muita gente optou por esse meio de hospedagem, por essa modalidade para participar aqui na cidade, o que ainda reflete num número de visitantes, número de turistas e também num acréscimo à economia local. A gente está estimando que a BauerFest projetou aí mais de 120 milhões na economia local, através de gastos do comércio, através dos bares e restaurantes, através do setor de serviços. Esses dados ainda estão sendo levantados e compilados aí junto com o Sinditurismo, junto com o CDL, junto com a Associação da Rua Teresa, para que a gente possa ter esse dado bem aprimorado e levando até fazendo esse levantamento também junto com a feirinha de Itaipava também, para saber o quanto a BauerFest impulsionou nos distritos também. Então, a BauerFest impulsionando os diferentes pontos da cidade, não só aqui no centro. A feirinha de Itaipava, a gente pode dizer que é bem distante da festividade, né? Aqui no centro, a BauerFest ali no Palácio de Cristal e a feirinha lá na parte de Itaipava, justamente como diz o nome, e ainda assim tem esse impacto. E Pablo, você já trouxe aqui alguns dados significativos que na comparação com o ano passado já são grandes acréscimos. E pode dizer que a expectativa da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, está sendo cumprida, esperava menos ou até mesmo surpreendeu vocês? Não, alguns dados até surpreenderam, a gente já esperava um volume maior de veículos de turismo, mas ele foi ainda maior do que a nossa expectativa. O que é bom, quando se surpreende positivamente, isso é sempre bom. E um outro dado que esse dado a gente já esperava também e atingiu completamente a expectativa, é a questão da percepção de segurança pública. De acordo com a pesquisa que foi feita no Disco Turismo, 97,4% respondeu que a segurança pública está aprovada e atendeu a expectativa, ou seja, 97,4% das pessoas que responderam que a segurança pública estava ótima, excelente ou boa. Perfeito. Inclusive a gente comecei hoje a edição do Correio Petropolitano Debate justamente mostrando um vídeo da Úrsula Cury, ela falando que não tivemos nenhuma ocorrência, nenhum registro de alguma ocorrência grave aqui durante a BauerFest, nem na Bauer, nem no entorno da festividade. Então mostra que realmente esse é um dado embasado nos dados, nas pesquisas com o público e também ele é reforçado pela própria polícia, que está afirmando que a gente não teve nenhum registro. Isso é muito bom para o próprio turista, não é mesmo? Que ele pode ficar tranquilo aqui na cidade. Exato. O que eu ouvia muito, eu estive todos os dias na BauerFest, praticamente o tempo todo, antes de abrir até fechar, acompanhando montagem, acompanhando movimentação, vendo o que a gente poderia melhorar, o que a gente pode melhorar para os próximos eventos e para a próxima BauerFest, de operação, fluxo, ou seja, eu tive com um olhar clínico ali durante todo o evento. E comentários que eu vi nossa, aqui eu posso ficar com o telefone na mão, nossa, eu posso ficar com o telefone no bolso. Então isso mostra muito. Mas por que também?
como o próprio vídeo mostrou, a segurança pública ali foi muito presente, com apoio do Segurança Presente, apoio do 26º Batalhão, apoio do BPTUR, com policiais bilíngues fazendo atendimento bilíngue. O BPTUR também divulgou alguns vídeos que é interessante vocês divulgarem também esse vídeo do BPTUR, porque mostra, ou seja, um policiamento específico de turismo, com essa expertise. Eles vieram antes fazer um treinamento com a Guarda Civil Municipal, eles fizeram um treinamento com agentes da CPTrans também, para que a gente possa aprimorar essa experiência turística aqui na cidade e essas forças de segurança e de organização de trânsito são fundamentais para essa experiência. Um ponto até interessante que você destacou é que o pessoal do BPTUR esteve aqui presente na cidade antes da festividade. E esse é um ponto que não se aplica só ao BPTUR. Todo esse planejamento para uma boa BauerFest, para uma boa festividade, uma boa organização, ele só é possibilitado por meio de um treinamento, de realmente um planejamento que é realizado desde muito antes do início da festa. E, inclusive, quando vocês fazem as pesquisas, vocês perguntam aos turistas, perguntam aos barraqueiros, você já está justamente fazendo o planejamento da próxima festividade. O planejamento já começou, não é mesmo? Exatamente. E quando se faz a pesquisa, a gente pergunta aleatoriamente e foi perguntado também a moradores. E essa percepção se manteve entre os moradores, a questão da segurança pública. E um outro dado crescente também, a quantidade de litros de cerveja. Foram mais... Peraí, acabei de olhar aqui, escapuliu. 1.196, 59 mil, mais 100 mil. Foram mais de 109 mil litros de cervejas consumidos, de chopp, né, consumidos na BauerFest e somando o BauerFest com o Biergarten, que esse ano integrou de fato a programação da BauerFest. E é um ponto muito importante isso daí. Mais de 1.000 litros, mais de 100 mil litros de cerveja consumida aí no evento, o que mostra também uma projeção econômica em cima disso daí também. É verdade, é importante destacar que na BauerFest tem a cerveja que é patrocinadora do evento, tem a cerveja que está disponível em todos os pontos, todas as barraquinhas, e tem também a parte das cervejas artesanais, que o turismo cervejeiro aqui em Petrópolis é algo muito presente também. Então tem aquela partezinha que fica ali à esquerda do Palácio de Cristal, ali na entrada, que você consegue ver, tem uma série de cervejas diferenciadas. 22 cervejarias artesanais de Petrópolis participaram desse espaço. Petrópolis é a capital estadual da cerveja, título dado por uma lei do deputado Gustavo Tutuca, que é atual secretário de Estado de Turismo, e que não só criou a lei, como criou a lei também, colocando Petrópolis como a capital estadual do casamento, que fomenta uma gama de serviços do setor de eventos, dos serviços de setoria de eventos na cidade, mas também apoiou e muito a realização da BauerFest esse ano, com o maior patrocinador da BauerFest esse ano foi o governo do estado, foi o governador Cláudio Castro, do secretário Gustavo Tutuca, através da Secretaria de Estado de Turismo, o que mostra que eles acreditam no potencial do evento para desenvolvimento econômico, para a geração de emprego. Foram mais de 1.500 empregos gerados diretamente para atender às demandas da BauerFest. Estamos aprimorando esses dados ainda também. A gente acredita que esse número possa ser ainda maior. Perfeito. E com esses resultados positivos, todas essas questões, a gente pode ver que para o ano que vem a tendência é melhorar ainda mais, não é mesmo? Sem dúvida, tanto na experiência turística quanto em oferta de serviços. O banheiro VIP esse ano foi algo muito elogiado. Esse é um dado, não está finalizado ainda dentro da nossa pesquisa de satisfação, porém, a gente tinha registrado que ano passado a maior reclamação era em relação aos banheiros. Esse ano a gente colocou 50% a mais de número de banheiros e ainda teve a possibilidade do banheiro VIP, onde a pessoa pagava uma pequena taxa lá e tinha direito a uma pulseira e utilizava o banheiro VIP quantas vezes quisesse ao longo do dia. Isso foi muito elogiado também, fui abordado muitas vezes, parabéns por isso daí, isso melhora, essa questão dos banheiros melhora a oferta de serviço. Muitas mulheres chegavam assim, olha, eu não usaria o banheiro químico, mas agora eu vou utilizar o banheiro. Então isso impulsiona inclusive no aumento da venda de outros produtos. Perfeito. E são esses diversos pontos que vão sendo aprimorados. Vão escutando, é claro, as demandas da sociedade, os pontos que podem ser melhorados. E, é claro, para uma 37ª, agora já passou a 36ª, para que a gente tenha uma 37ª edição da BauerFest ainda melhor.
ainda melhor, com resultados ainda melhores, gerando mais emprego, aumentando a renda do petropolitano, porque um evento turístico, ele serve exatamente para isso. É para trazer um dinheiro de fora para ser consumido aqui na cidade. E é um dinheiro que vai diretamente para o bolso do petropolitano. É um dinheiro que vai diretamente gerando emprego, gerando renda aqui na cidade, com empresas daqui da cidade, para as empresas daqui da cidade. E é claro, tem a parte econômica, que é para trazer o dinheiro para Petrópolis, e é claro também para revisitar a cultura alemã, revisitar a culinária, uma parte muito importante da BioFest. Eu, pessoalmente, Paulo, adoro a comida alemã, adoro as coisas que tem especificamente lá. A gente ainda tem aqui alguns restaurantes de comida alemã na cidade, mas na BioFest tem um gostinho diferenciado. Exato. E é claro, todo mundo fica na expectativa para essa época do ano. Pablo, perfeito. Te agradeço muito pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Conte com a gente, conte com a Secretaria de Turismo, conte com toda a equipe da Prefeitura, o time do prefeito Ingo Ramos, todo mundo empenhado ali. Você tinha que ver o brilho no olhar do pessoal, inclusive da Condep ali, fazendo a limpeza, cuidando, organizando fila de banheiro. Não tem como não deixar esse agradecimento para toda a equipe da Condep também, para toda a equipe da Prefeitura que participou da gestão. A equipe do Stunf que fez a cenografia. Não tem como não agradecer a toda essa equipe, porque o sucesso da BioFest não é um sucesso da Secretaria de Turismo, não é um sucesso da Secretaria de Cultura, não é o sucesso da CPTrans, não é o sucesso da Guarda, mas é o sucesso de uma gestão coletiva do evento, que é uma festa feita a muitas mãos. Então, o sucesso da BioFest é o sucesso da Prefeitura, é o sucesso da população, é o sucesso de cada expositor ali dentro também. Perfeito, Pablo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Nada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos dar agora início à nossa entrevista. Nós já estamos aqui ao vivo com o Ramsés, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão de saúde financeira. Boa tarde, Ramsés, tudo bem?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Obrigado aqui pelo espaço para tratar de um tema tão sensível, mas também tão presente no nosso dia a dia, que é a saúde financeira. Verdade, gente. Primeira vez que você veio aqui no Correio Petropolitano Debate, um prazer te receber aqui. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar mesmo sobre o nosso tópico da saúde financeira, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Maravilha, eu sou Ramsés Bonora, trabalho hoje como diretor comercial e de marketing da 11, juntamente com a Icatu Seguradora. A 11 e a Icatu hoje são uma seguradora que tem como objetivo reinventar a vida financeira dos brasileiros, oferecendo ali diversas soluções financeiras pensando no nosso futuro. E agora, dando realmente início ao nosso tema, né, começar o nosso debate sobre este assunto que você mesmo destacou, que é tão sensível, você pode, antes de qualquer coisa, explicar o que é a saúde financeira? Maravilha. A saúde financeira nada mais é, né, como nós lidamos com a relação nossa com o dinheiro e como isso nos afeta no dia a dia. Ela por si só, a gente não consegue entender os sintomas finais dela, mas a gente consegue entender sim os impactos que ela tem no nosso dia a dia, seja via a nossa saúde mental, nossa saúde física e até as nossas relações com as pessoas. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: normalmente uma pessoa que tem a sua saúde financeira muito equilibrada, muito saudável, colocando dessa maneira, normalmente ela tem todo o restante da sua vida equilibrada também por meio da sua saúde mental, por meio das suas relações sociais, profissionais e também da sua saúde física. Então, ela, diferente das outras saúdes, não é um fim por si só, né? Mas sim um meio para você ter equilíbrio na sua vida pessoal e também profissional. Perfeito, Ramsés. E um ponto que a gente tem que destacar, né? No mundo em que a gente vive agora, no século XXI, já estamos em 2025, o dinheiro diz muito das convivências da pessoa, né? Do jeito que a pessoa vive, do estilo de vida que ela tem. Então, a gente não pode negar, a gente tem que realmente dar destaque e levar em consideração esse tópico dos efeitos que a saúde financeira, dos efeitos que o dinheiro em si tem na vida da pessoa, não é mesmo? Exatamente, e a pesquisa diz muito isso, Hugo, né? Então, nós fizemos o maior mapeamento do Brasil sobre o impacto das finanças e, portanto, da saúde financeira nas pessoas. Foram ouvidas mais de 8.700 pessoas de todas as regiões do Brasil, e os dados que nós vamos discutir aqui ao longo do nosso papo são muitas vezes alarmantes, para não dizer, né, catastróficos, infelizmente, né, de acordo aqui com os dados e as análises que nós fizemos sobre os impactos da saúde financeira em todas as dimensões da nossa vida. Então, acho que, por exemplo, né, a principal pergunta que direcionou toda a pesquisa foi o seguinte: hoje, para você, qual que é a sua maior fonte de estresse hoje? O que te tira o sono, né? É a política? É o cenário de guerra? Enfim, violência? Família? Saúde? Não. Pelo terceiro ano consecutivo, e nós fazemos essa pesquisa há mais de 3 anos, dinheiro é a principal fonte de estresse do brasileiro. E o curioso aqui, Hugo, é que nós começamos essa pesquisa lá nos idos da pandemia, no comecinho da pandemia. Então, o que a gente sempre esperou é, pô, a saúde é a minha principal fonte de estresse. Mas não, da primeira versão da pesquisa, que foi feita no auge da pandemia, dinheiro vem despontando como a principal fonte de estresse, e isso, obviamente, impacta todas as dimensões da nossa vida, conforme a gente vai colocar aqui ao longo do nosso papo. Então, Ansés, a gente tem que levar em consideração que, como você mesmo disse, desde o início da pesquisa que foi feito no momento da pandemia, um momento de tanta incerteza, né, que apenas o meio médico, que tinha uma noção um pouco melhor do que exatamente estava acontecendo, estava todo mundo tendo que ficar em isolamento social em casa, aquela situação bem alarmante. Se você pensar, inclusive, o termo pandemia, apesar de a gente ter normalizado um pouco, é uma coisa assim inimaginável em outros momentos da nossa história. E ainda assim, mesmo nesse período, mesmo no meio disso tudo, a situação do dinheiro ainda era a maior preocupação, o maior ponto de estresse. Então, isso mostra Exato. esse sintoma na nossa sociedade, não é mesmo? Exatamente. E a gente aqui, né, enquanto solução para esse problema que aflige boa parte dos brasileiros, a gente trata como uma epidemia, Hugo. Então vamos falar de grandes números aqui, né?
Hoje no Brasil, você tem quase que uma Inglaterra de endividados. A gente está falando ali de algo próximo de 75, 77 milhões de pessoas endividadas. E aí, quando a gente pergunta para essas pessoas, e a pesquisa trouxe isso, né? Então, voltando novamente à pesquisa, o quanto a gente perguntou, a seguinte pergunta: o quanto você sente que a saúde, que as finanças afetam sua saúde mental ou emocional? 72% responderam que afeta e afeta gravemente. E nós estamos descendo nesse número, né? Olha, mas afeta como? E aí vem dados aqui que são alarmantes. 65% afirmou que tem ansiedade, desenvolveu ansiedade por conta das suas preocupações financeiras. 50% disse que passou a ter insônia, antes não tinha. E para mim aqui vem o dado mais preocupante: 21% das pessoas que declararam que sofrem de estresse financeiro acabaram desenvolvendo depressão, depressão diagnosticada, clínica, né? Não é uma opinião da pessoa sobre ter ou não essa patologia. Então, a gente olha muito como um olhar de, infelizmente, epidemia, porque não é cultura do brasileiro falar sobre dinheiro, mas a gente sabe que existe este mal oculto na vida das pessoas, que tem impactos negativos, tanto na sua vida pessoal, né, principalmente por meio da sua saúde mental, de acordo com os dados que a gente acabou de citar aqui, mas tem também, e daqui a pouco eu quero comentar, Hugo, muito impacto na sua vida corporativa, para quem é funcionário de empresa. Então a pesquisa trouxe isso também. E para mim aqui vem um dado ainda mais preocupante, que é o seguinte: nós perguntamos para as pessoas: olha, você que sofre com esse estresse financeiro por conta das finanças, quantas horas por semana, durante o período comercial que você trabalha, você gasta tentando resolver as suas pendências financeiras? E a, e a resposta foi, né, entre 3 e 5 horas por semana. Então, quando eu coloco isto na ponta do lápis, este custo do estresse financeiro, inclusive para as empresas, você tem uma conta ali que é exorbitante e que, novamente, não está no resultado financeiro da empresa, né? A empresa não vai precificar isso da mesma maneira que você não vai dimensionar isso na sua vida física. Então, é uma epidemia oculta, é um mal oculto que afeta tanto a sua saúde física, a saúde mental, também a sua vida corporativa. Pode até citar, fazendo referência, né? Já que a gente está falando de saúde financeira, a gente pode falar que é uma doença silenciosa, que muitas vezes não vai ter aquele tanto destaque, não vai ser tão alarmante, vamos dizer assim, por ser um pouco mais discreta, pode ser oculta, como você mesmo disse, mas ainda assim tem impactos severos, tanto na vida pessoal ou, como você mesmo destacou, na vida corporativa, e isso, é claro, afeta toda a nossa sociedade. Um outro ponto, Hanset, que eu queria destacar dessa pesquisa foi a questão de que mais da metade, né, vocês colocaram como 51% das pessoas não consegue, o valor que recebe não consegue cobrir os próprios gastos. Isso é alarmante de uma maneira assim absurda, não é mesmo? É de fato um absurdo, Hugo, porque, pensa comigo, né? Se hoje ali 50, mais da metade, 51% não consegue cobrir os seus gastos mensais, essas pessoas estão endividadas ou entrarão em dívidas severas, né? E aí começa a ter as preocupações que a pesquisa trouxe também por conta deste cenário. E nós perguntamos: então, você que não consegue cobrir os seus gastos mensais, quais são as suas maiores preocupações financeiras hoje em relação a isso, tá? E aí vem dados aqui que novamente, né, corroboram com esse cenário, infelizmente, catastrófico. 61% disseram: olha, meu maior medo é não ter dinheiro para uma emergência financeira envolvendo saúde ou envolvendo ajuda a algum familiar, né? Então, esse é o primeiro. Nós fomos além, perguntamos: o que mais? E a segunda resposta foi: olha, meu segundo maior medo, a pessoa não conseguir garantir um futuro financeiro digno para os seus filhos. Então, esse dado, né, ele corrobora todo o cenário que a gente já colocou, que é esse primeiro, né? A pessoa ela tem medo de não conseguir tapar buracos financeiros quando a sua saúde está em xeque, que é a primeira preocupação. Não conseguir ter finanças suficientes para ajudar algum familiar, pai, mãe, algum parente distante.
E ainda em família, que a segunda grande preocupação é não conseguir garantir um futuro financeiro digno. Então você vê, são cenários que estão sempre relacionados a um futuro, seja ele próximo, né? Olha, não tenho dinheiro para emergência, ou um pouco mais distante. Olha, não consigo, tenho medo de não conseguir garantir um futuro para os meus filhos. Esse cenário todo conversa muito com os dados em relação à saúde mental, que é o que gera ansiedade, né? A ansiedade é o quê? É aquele receio em relação ao que ainda não aconteceu, em relação ao futuro. Então, o que é o futuro aqui do que a pesquisa trouxe? É sempre relacionado ou à família ou à saúde. E, enfim, então, quando a gente olha de fato, de modo mais técnico, o problema da saúde financeira, esse impacto que começa no seu bolso, ele tem consequências também na sua família, obviamente, na sua saúde. Realmente são dados muito alarmantes, muito preocupantes. E, Ramsés, eu queria conversar com você também, como que a pessoa pode perceber, se você puder me responder, como que a pessoa pode perceber que ela pode estar com algumas questões na saúde financeira? Porque, como a gente mesmo citou, é um problema oculto, como eu tinha dito, acaba sendo uma doença silenciosa. A pessoa pode conseguir reparar alguns sinais durante o cotidiano dela para conseguir realmente se autodiagnosticar com essa possibilidade? Com certeza, e eu acho que as pessoas já têm um pouco dessa consciência, né? Então, quando a gente perguntou, né, e já comentamos, as pessoas trouxeram, olha, 51% das pessoas trouxeram, olha, eu não consigo cobrir os meus gastos financeiros. Então, o primeiro passo é ter consciência de que a sua renda, ou, na maioria das vezes, o seu hábito financeiro, não estou nem falando de renda aqui, o seu hábito financeiro não condiz com o seu padrão de consumo. Então, esse é o primeiro passo, né? E metade das pessoas da pesquisa disseram isso de modo indireto. Então, uma vez que você tenha consciência sobre isso, o próximo passo é, de fato, tentar se organizar. Hugo, quando você tem algum problema de saúde, alguma questão alimentar, você vai aonde? Você vai ao médico, né? Você vai ao PS muitas vezes, você contrata um profissional, um nutricionista, ou vai na academia, personal trainer, etc. Também existem profissionais aqui em finanças que podem te auxiliar a reverter esse caso. Ora, quando você está com um problema de saúde, você não vai ao médico ou nutricionista, academia, por que não fazer com as suas finanças também? E no Brasil, infelizmente, esse é um problema cultural, né, que vai muito além da questão técnica de ter ou não educação financeira. Nós, enquanto nação, simplesmente não temos o hábito de falar sobre as nossas finanças, né? Seja com amigo ou até com familiares. Temos vergonha disso, não é um hábito nosso. Então, primeiro passo é ter consciência disso e metade da amostra já tem essa consciência. O segundo passo é você quebrar essa barreira cultural e buscar ajuda, porque, como a gente colocou, né? Você tem impacto na sua saúde física e tem impacto na sua saúde mental. Então, qual que é o problema disso tudo, de reconhecer e não tomar nenhuma ação? Daqui 6 meses, um ano, você, com a sua saúde mental muito afetada, ou com a sua saúde física já afetada por conta de hábitos de compulsão alimentar que tiveram origem por conta do estresse financeiro, você vai atrás muito provavelmente, um psicólogo, ou vai atrás de um médico, e aí vai aumentar seus gastos com saúde, seus gastos com farmácia, etc. Mas você acabou não tratando ali a causa raiz, que é a finança. Então, perceba, né, esta inércia ou essa barreira cultural, ela vai te gerar muito mais problema lá na frente se você não atacar a causa raiz. Então, o segundo passo é buscar, de fato, a ajuda de uma pessoa profissional, tá bom? Para você poder reinventar os seus hábitos financeiros de modo que você consiga reverter essa questão do estresse. Educação financeira, né? Como você mesmo disse, a gente pode comparar a questão de algum problema alimentar, algum problema de saúde, e muitas vezes o nutricionista pode passar uma reeducação alimentar, para você desenvolver uma reeducação alimentar. E nesse caso, focando nessa parte financeira, fazer realmente uma reeducação financeira para ter os gastos mais conscientes, os gastos mais condizentes mesmo. Como você mesmo disse que em alguns casos a pessoa vive um padrão de vida que, infelizmente, a parte financeira não condiz, então é necessário fazer uma reeducação financeira para que o problema, como você mesmo disse, o problema que pode ter sido gerado
por conta desses problemas financeiros, não aumente e não vire uma bola de neve, não é mesmo? Não vir um problema e se tornando um problema maior e maior e maior e cada vez complicando mais a situação. E cada vez complicando mais a situação. Então, é assim que a gente tem tentado reverter essa situação com a nossa solução. Então, né, hoje, se você inclusive perguntar, não é dado da pesquisa, mas se eu não me engano, foi, não lembro exatamente o instituto, mas foi perguntado hoje para você, pessoa, qual é a instituição que você mais confia no Brasil? É o judiciário? É a polícia? Enfim, o executivo? Ou é o seu empregador? A maioria das pessoas responderam: o meu empregador é a instituição que eu mais confio. Então, o primeiro passo, assim, que talvez o principal canal, o principal agente para reverter essa situação, são justamente as empresas. Então, pessoa que é CLT, trabalha, tem um emprego fixo, ela tem que exigir da sua empresa essa questão de educação financeira, porque ela dedica ali 8 horas, 10 horas do seu dia, né, se dedicando à empresa, e a empresa tem um papel fundamental nessa questão de reeducação financeira para que ela não apenas, a pessoa, não apenas tenha os seus salários, benefícios no final do dia, mas saiba utilizar isso com sabedoria. Porque, como eu disse, né, a pessoa que está com estresse financeiro, ela sofre também impacto na sua vida corporativa. E aqui vem mais um dado da pesquisa. Nós perguntamos, né, de que modo o estresse financeiro impacta o seu dia a dia no trabalho. 51% das pessoas responderam: eu perco o foco no dia a dia, né, tentando resolver as minhas pendências financeiras. E fomos além. O que mais? Né? 15% responderam que passaram a ter problemas de relacionamento com seus pares porque estavam mais impacientes em relação às suas finanças e acabavam descontando ali no ambiente em que trabalhavam. Então, você vê, pessoa com estresse financeiro, problema de saúde mental, problema de saúde física e problemas também na empresa. Então, ela deixa de ser mais produtiva. E isso, obviamente, gera, novamente, né, um custo de estresse financeiro dentro das empresas. Então, as empresas têm ou deveriam ter, né, essa responsabilidade também social de tentar reverter esse cenário, porque elas também são impactadas do ponto de vista financeiro por meio da queda de produtividade dos seus funcionários. A gente pode realmente perceber que não seria apenas um custo para a empresa, mas sim um investimento que traria até melhores, porque a pessoa com uma melhor performance no ambiente corporativo vai trazer claramente mais retorno para a empresa. Ramsés, a nossa conversa está muito boa, a gente poderia continuar conversando bastante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Por acaso você quer destacar mais algum ponto dessa pesquisa, mais algum dado bem alarmante do tipo, ou apenas passar uma dica para o nosso público? Bom, eu acho que a gente falou de muita coisa catastrófica aqui, né, Hugo? Então vamos terminar ela aqui com um tom, com uma luz no fim do túnel, com otimismo, né? Olha, pessoal, a finança é o principal pilar da nossa vida, embora não seja cultural, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é: você que está com problemas financeiros, busque, né, a ajuda profissional e comece pela sua empresa, porque certamente é um ganha-ganha para você, para a empresa e para aqueles que estão ao seu lado, né? A gente identifica aqui muitas vezes, Hugo, que um chefe de família, seja homem ou mulher, ou seja, responsável pela saúde financeira da família, quando tem o seu bolso afetado e não sabe muito bem o que fazer, você de fato acaba comprometendo todas as pessoas que convivem com você. Então, essa é uma epidemia silenciosa que vivemos hoje no Brasil e a gente tem que combater. Mas o primeiro passo começa com quem está ali na ponta sofrendo do estresse financeiro. O pessoal tem que buscar ajuda profissional. Essa é a nossa mensagem. Realmente, quem estiver passando por essa situação tem que procurar ajuda profissional para realmente conseguir uma solução a médio tempo. Ramsés, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer comentar sobre esses dados que são bem preocupantes, mas que são necessários de serem expostos. Muito obrigado, Hugo, e até a próxima.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Cláudio e também com o Adenilson, que vão conversar um pouco com a gente sobre o aniversário de uma figura muito importante da história, não só petropolitana, mas na história do mundo, do pai da aviação, o aniversário de 152 anos de Santos Dumont. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Hugo? Então, para a gente poder começar, vou pedir para vocês dois se apresentarem, por favor. Você. Cláudio Gomide, sou atual coordenador do Museu Casa de Santos Dumont. Adenilson Norato, presidente do Instituto Municipal de Cultura. A gente vai começar nosso bate-papo, tem tudo a ver. A gente está falando da cultura, está falando da nossa história. Queria perguntar para vocês, a gente já conhece, mas só para quem não conhece, vou pedir para o Cláudio explicar para a gente quem foi Santos Dumont. Bom, Santos Dumont Alberto Santos Dumont era um homem à frente do seu tempo, porque do momento em que ele, ainda jovem, na cidade de Santos Dumont, hoje Santos Dumont, ele tem o incentivo do pai de criar mecanismos, porque ele queria muito descobrir como é que os pássaros voavam. E com isso leva, numa trajetória muito importante do pai, ele acaba saindo dessa cidade, vai para Rio das Flores, aqui no estado do Rio, onde o pai também começa com as invenções para as locomotivas. E com isso ele vai para Ribeirão Preto, onde ele faz o plantio de café e cana-de-açúcar, que é pujante até hoje, e ali Santos Dumont tem toda a sua informação e o incentivo desse pai, Henrique Dumont, de se tornar esse homem fantástico que é de uma qualidade e de celebridade mundial, que ele, através das pipas, através do papel, é bem lúdico, né? Ele jogava um papel, o papel ia planando, ele queria saber como é que aquilo funcionava. Aí o pai, em determinado momento, diz a ele que com o dinheiro que eles tinham, que ele deveria ousar naquilo que ele gostaria, que ele teria isso tudo garantido. Vai para Paris, a família do pai de Santos Dumont, tanto os avós como os bisavós eram franceses. E o bisavô era um detalhista, porque ele era um ourives. Então ele trabalhava muito com o detalhe. E isso trouxe muito
para a família. O Santos Dumont e os irmãos eram todos assim. E aí Santos Dumont vai para Paris com um estudo que ele tinha e se aprofundando em tudo que ele teve de oportunidade, se juntar com pessoas muito importantes e cria o avião. Perfeito. Santos Dumont tem essa criação tão significativa na nossa história, uma criação que é inimaginável. Você pensa, uma pessoa ter uma ideia dessa, é algo realmente surreal. E aqui em Petrópolis tem um pedacinho da história dele, né? Tem a Casa de Santos Dumont, que é um ponto muito importante aqui para a nossa cultura e para o nosso turismo, não é mesmo? Isso é muito importante, que é a única casa, né, de Sim. Santos Dumont no Brasil, no mundo dele, onde ele escolheu para viver, onde ele escolheu, não só viver, mas para estar aqui, passando as suas férias, passando o momento que ele achava importante, que ele já vinha a Petrópolis, que é amigo da Princesa Isabel, E ele ficava na universidade, que na época era um Hotel Palace. Hotel Palace, e vislumbrou da janela do quarto dele o terreno onde ele queria comprar, e ali ele escolheu a encantada Casa de Santos Dumont. É importante dizer, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, que é uma brincadeira real pro tempo, essa genialidade que é aquela casa. Não é só um museu, né? Mas é reviver a experiência, a criatividade Exatamente. que ele teve naquela casa. E de repente ele constrói, passa a frequentar aquela casa, morar na casa, constrói, e quem vai na casa pode observar que não tem cozinha, né? Então, do quarto dele, ele pegava o telefone, ligava para o hotel. Eu posso dizer que foi o que inventou o nosso delivery, o iFood. Exatamente. Né? Ele, no período de 1914, que a Princesa Isabel incentiva que ele conhecesse a cidade que tanto ela amava, tanto o pai amava, detalhe que nesse período a família já estava no exílio. Então ela se faz presente com a luminária original que tem na casa, e ele foi se acostumando com aquele serviço. Ele falou, não preciso da cozinha. Eu telefono e eles faziam a entrega para ele e ele servia. Exatamente, o delivery é algo que está tão na nossa vida. Que naquela época, já com o Santos Dumont, esse pai da aviação, esse gênio, ele já traz isso para mim. É importante pedir aos petropolitanos que possam ter esse pertencimento dessa casa, Exatamente. Que é uma história importantíssima. Meu pai, que ele faz unir as nações, ele faz com que as pessoas pudessem ter essa experiência de voar. E é importante nacionalmente e internacionalmente que Santos Dumont é para a nossa cidade, e que convidar todos os petropolitanos para estarem na casa final de semana, onde nós vamos estar comemorando 152 anos, né, da vida de Santos Dumont. E aqui eu queria deixar para o Gomide fazer esse convite também, falar da programação, que vai ter uma programação vasta na Casa de Santos Dumont. Vou deixar aqui para o Gomide. E você falou uma coisa, Denilson, importante, de um pertencimento. Imagina que Santos Dumont poderia construir a casa em qualquer lugar, mas ele escolhe Petrópolis. Então você, petropolitano, é o grande beneficiado com isso. No sábado, no horário normal, de 10 horas às 5 da tarde, todas as pessoas que visitarem pagarão meia entrada, ou seja, R$5. No domingo, aniversário de Santos Dumont, antes da casa abrir, teremos as solenidades formais do aniversário em memória e honra a Santos Dumont, com a participação da Força Aérea Brasileira, através do Sindacta Petrópolis, com hasteamento de bandeira, presença de autoridades. Às 10 horas, o museu é aberto ao público e você, petropolitano, pode visitar gratuitamente. E o museu, junto com tantas outras iniciativas que já acontecem em Petrópolis, a gente se junta numa campanha de doação de material de limpeza e higiene. Nós temos no nosso entorno muitas casas que precisam desses apoios, casas de caridade, e é o modo da gente atrelar aquilo que tanto Santos Dumont fez pelo mundo, nesse momento também. Então você, petropolitano, vai acessar o museu com a doação de um material de limpeza e higiene. Mas se por um acaso você não puder colaborar com isso, leve um comprovante de residência e será bem-vindo. E os demais que não são moradores daqui pagarão somente R$5. E quero mais uma vez dizer do nosso pertencimento, dizer como o prefeito Ingo Ramos apoia esse patrimônio cultural da nossa cidade, que é a Casa Santos Dumont. Então, quero dizer para você, Petrópolis, a casa é dos petropolitanos. Venham se conhecer. Quem não conhece, venha conhecer a Casa Santos Dumont. Tem várias histórias ali,
vários momentos da vida de Santos Dumont, com a família, com a princesa Isabel, das suas viagens. Venha fazer parte dessa história conosco, contar porque ele falou, ele poderia ter escolhido vários lugares, preferiu escolher Petrópolis. Então, Exatamente. venha conosco, venha nos conhecer. Perfeito, é uma grande oportunidade, realmente, uma oferta especial, né, para a comemoração desse aniversário de 152 anos. E já sabe, para o visitante, R$5, tanto no sábado quanto no domingo, e para o petropolitano, a pessoa que levar o comprovante de residência, e é gratuito, e também quem puder levar o insumo de limpeza, que também é essencial para ali, para as casas de caridade ao redor, que também são tão importantes para a nossa cidade e fazem um trabalho tão bonito. Sim, e a opção de material de limpeza é que é bem acessível e também precisamos disso. Então é importante a gente contemplar, e Santos Dumont era dessa premissa. E lembrando que ano que vem, outubro do ano que vem, a gente celebra 120 anos do voo do 14 bis. Então, ó, a gente já está com um convite para esse ano e já tem que botar também na agenda, já tem que se preparar, porque ano que vem também é um ano muito especial. Sim. 120 anos. A gente está comemorando agora o aniversário do pai e ano que vem é o aniversário do filho, o aniversário da sua criação, Exatamente. Que também é um ponto tão importante da nossa cidade. É icônico o 14 bis ali próximo da Praça da Liberdade e é muito legal para a pessoa que quiser visitar, pessoa que também for visitar a Casa Santos Dumont, depois de fazer o passeio, depois de visitar, depois de conhecer toda a história, descer ali a rua e conhecer o 14 bis também, que é bem interessante. Sem dúvida. Quero aqui agradecer a oportunidade do Correio da Manhã por mais uma vez abrir o espaço, abrir suas portas para que a gente possa falar dos nossos projetos culturais, falar dos nossos equipamentos. Isso é muito importante para toda Petrópolis, que possa ver, conhecer e viver a história que é viva, que está aqui presente na nossa cidade, não é isso, Romildo? Exatamente, é importante ressaltar a premissa do prefeito Ingo Ames, do Adenilson Honorato, que há o compromisso de manter o Museu Casa de Santos Dumont, um museu vivo. Ele não é velho, ele é antigo, mas é vivo. Perfeito. Gente, vou agradecer muito a presença de vocês. Disponha. Vou pedir só para a gente finalizar, para vocês fazerem um convite mais uma vez para esse fim de semana. Você, petropolitano, você que está aqui visitando sua família em Petrópolis, está visitando aqui a nossa cidade, venha nos conhecer na Casa Santos Dumont, sábado e domingo. Está aqui a programação, vou deixar para o Gomes também fazer esse convite, para que você venha conhecer essa história do pai da aviação, aquele que deu oportunidade de unir as nações através de um voo tão bonito, de tanta criatividade e genialidade, que é a Casa Santos Dumont. Então, esperamos você no final de semana, 19 sábado, 20 no domingo, conhecer o universo de Santos Dumont e ter uma experiência incrível. Sejam sempre bem-vindos. Perfeito, gente. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo aqui no Correio Petropolitano Debate. É sempre um prazer falar de cultura aqui nesse programa. Obrigado. Obrigado. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.